Eu agora vou conversar com o Marcelo Azevedo, ele é gerente de análise econômica da Confederação Nacional da Indústria. Lembrando que nós temos aqui um parque industrial muito grande em toda a região, Ribeirão Preto, Sertãozinho, Matão, Araraquara. Temos muitas indústrias e há sempre um predomínio das pequenas também. Particularmente a análise que foi fechada agora, relativa ao ano passado, mas agora que se tem um número mais exato, acaba, portanto, de sair essa análise, e o que se percebe, de novo, uma queda, se bem que mais branda que em outros anos. E para a gente entender melhor como foi 2021 e qual é a perspectiva para essa pequena indústria que é tão predominante aqui, para este ano que mal está começando, já foi janeiro, na verdade, mas temos muito aí pela frente, e ainda se for verdade que o Brasil só começa depois do Carnaval, então estamos por começar, né? Não sei se é verdade isso. Muito obrigado pela sua atenção e gentileza, Marcelo. Bom dia. Bom dia, Daércio, bom dia, Alberto, bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui na Rádio Saudade. É um prazer conversar com vocês. Nós estamos na TV, também TVM, pela internet, pelo Facebook. É um universo bastante grande de pessoas que ou pertencem aos quadros dessas empresas, né, Marcelo? Ou então a economia precisa muito delas aqui. Como um todo, a economia precisa delas. Então, é muito importante a gente entender a que conclusão vocês chegaram na análise do ano passado. Por exemplo, em relação a 2020, foi o ano muito pesado ali da pandemia, a gente notou que houve uma recuperação no final do ano. Nesse ano passado, foi o mesmo? Com uma intensidade um pouco menor, né, do que em 2020, que o final de 2020 foi muito fora da curva, mas sim, né, também foi um final de ano um pouco... Normalmente a gente tem uma queda da produção no último trimestre do ano, especialmente em novembro e dezembro, mas nesse ano, né, de 2021, essa queda foi mais branda que em anos anteriores, realmente só excetuando mesmo que 2020, que foi um ano completamente fora da curva nesse sentido. Mas é o segundo ano que isso acontece. Mostra aí uma resistência, né, uma resiliência das pequenas empresas nesse quadro tão complicado que foi 2020 e certamente 2021 também. E por que essa queda mais uma vez? Normalmente no final do ano, especialmente esses últimos 2 meses, a produção já foi feita para atender aquelas vendas mais fortes de fim de ano, né? Que vai chegar ao varejo para atender os consumidores nas vendas de fim de ano, de 13º, de Natal, enfim. Sei. E nos últimos 2 anos, a gente teve um dezembro um pouco atípico. Em 2020, enfim, tinha incentivos ainda quando houve um pouco contra a pandemia, as pessoas não estavam podendo consumir serviços e acabaram que direcionaram seu consumo para bens industriais. Tinha a própria recuperação acontecendo, uma necessidade aí de recompor estoques. Então, a produção de 2020 foi realmente acima da curva. E 2021, em menor intensidade, se pode dizer a mesma coisa com relação tanto aos hábitos de consumo, ainda existiam alguns receios com relação a alguns serviços, e também não tinha mais a questão do auxílio, mas a gente percebe essa necessidade ainda de uma produção para recuperar estoques, enfim, continuavam ainda um final de um processo longo de ajuste que teve durante esse período de 2021. E aí a gente terminou o ano com uma produção um pouco mais forte do que em anos anteriores. Bom, foram brandas, mas foram quedas. Isso foi suficiente para quebrar muitos pequenos empresários? É uma queda que é esperada no final do ano, mas a gente vem com os empresários, especialmente os pequenos empresários, bastante fragilizados de uma sequência de crises muito pesadas, né? A gente estava tirando o nariz da água ali no início de 2020, um pouco antes da pandemia, das crises anteriores, e aí me vem a pandemia, que criou bastante condições financeiras das pequenas empresas. Em 2021, uma série de medidas que tinham sido tomadas para tentar proteger
A indústria como um todo, não somente as pequenas empresas, mas especialmente há essa necessidade para as pequenas empresas. E não havia mais parte dessas proteções em 2021, e muito embora os efeitos da pandemia ainda fossem muito fortes. E isso realmente, a gente pode perceber isso na saúde financeira das pequenas empresas, na dificuldade toda que as pequenas empresas ainda enfrentaram. Enfim, qualquer pancada como foi esse período todo, certamente muitas empresas, infelizmente, não puderam Não resistir. aguentaram. Agora, Exatamente. não aguentaram. Eu estou conversando com o Marcelo Azevedo, ele é gerente de análise econômica da Confederação Nacional da Indústria. Historicamente, em todos os setores, ou praticamente na maioria deles, Marcelo, até no agronegócio, historicamente, sempre que o governo abre linhas de crédito e tal, a gente vê o predomínio do grande empresário do setor abocanhando aqueles empréstimos, aquelas subvenções, aquelas ajudas, enfim, aqueles créditos, em prejuízo do pequeno que chega, não encontra e fica chupando o dedo. Nesse particular aqui da indústria, de um modo geral, levando em conta os créditos que foram abertos, ou anunciados pelo menos, para os empresários em 2020, 2021, por conta da pandemia, vamos ajudar, vamos abrir linha de crédito, a juros não sei o que e tal. Isso aconteceu na prática para o pequeno industrial? Aconteceu, infelizmente, continua acontecendo essa dificuldade. O acesso ao crédito sempre foi mais difícil para as pequenas indústrias. E isso, por mais que tenha tido todo um esforço para essa facilitação, ainda continuou um acesso muito difícil. A gente percebe que o acesso segue muito difícil para as pequenas empresas. Às vezes uma questão de garantias ou de valores realmente um pouco mais altos, seja de juros, seja limites mais baixos, enfim, todo tipo de restrição. A gente percebe que é mais complicado ainda para as pequenas empresas, isso continua acontecendo. Chegou a agravar muito no ano passado, esse ano não chegou a agravar, mas também tampouco melhorou na comparação com o ano passado. Agora nesse acesso ao crédito foi muito pequeno. Uma coisa muito reclamada pelas indústrias, no modo geral, foi a questão da matéria-prima ter encarecido ou às vezes até sumido. Isso até as grandes reclamaram. E aí eu fico pensando, no caso aqui da pesquisa que aponta as pequenas indústrias, estas também tiveram esta mesma dificuldade, embora precisassem de menos matéria-prima, assim também foi com eles? Exatamente, né? Esse problema afetou a indústria como um todo e na verdade, ninguém se salvou desse problema na indústria. Todos os setores e portes de empresa apontaram a questão da falta ou da dificuldade de acesso a algumas matérias-primas como o principal problema enfrentado não só no quarto trimestre, como no ano todo. A gente percebe uma melhora ainda pequena, dado o tamanho do problema, mas continua um problema ainda bastante importante, bastante generalizado. A gente faz esse acompanhamento de principais problemas há anos e normalmente é levada a carga tributária, que fica nesse topo desse ranking de principais problemas. Mas desde o início da recuperação da pandemia é a questão dos insumos que realmente vem prejudicando não só a pequena indústria, mas a indústria como um todo. E agora como está o grau de confiança do empresário industrial para esse ano aqui? Olha, tem confiança, as expectativas são positivas, há uma moderação na comparação com anos anteriores, especialmente com o ano passado. Ano passado, a indústria vinha experimentando uma recuperação muito forte, que acima das expectativas, certamente contaminou bastante a confiança do empresário e as expectativas para o ano. Havia uma percepção uma crença que a pandemia poderia ser rapidamente superada na virada do ano. Infelizmente isso não aconteceu.
Então houve uma reversão forte das expectativas ali. Mas na virada do ano as expectativas realmente estavam bastante elevadas. Então por isso que nessa comparação do início desse ano com o ano passado, há uma moderação. Mas é importante que ainda um otimismo, é uma expectativa positiva com relação a contratações, com relação à demanda, com relação à atividade e à produção das pequenas indústrias. Muito obrigado, Marcelo, pela sua gentileza. Sim, a gente conseguiu entender o que aconteceu nesse ano passado, nos números agora fechados da atividade das pequenas indústrias no Brasil, e aqui temos muitas, por isso o interesse da nossa entrevista, e por isso ela foi muito proveitosa, e mais como está a cabeça desse empresário para esse ano agora, que a gente espera que seja de recomposição plena realmente da atividade industrial. Não só será bom para eles, como para a economia toda nossa aqui, já que nós temos uma grande raiz aqui de indústrias, entre elas um predomínio na quantidade, não na atividade, nos recursos e tudo, mas na presença aqui da pequena indústria, ela é muito representativa. Por isso, sua entrevista se revestiu aqui de grande importância e eu agradeço por ela. Muito obrigado, Marcelo. Imagino, obrigado pelas palavras, é sempre um prazer. Conversei com Marcelo Azevedo, gerente de análise econômica da Confederação Nacional da Indústria.